Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um tema que ganhou um destaque importante no cenário jurídico e internacional, a Lei Magnitsky. Você vai entender o que é essa lei, por que ela foi criada e como ela se espalhou pelo mundo e por que ela está sendo relacionada nesse momento recentemente ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso, é claro, com uma abordagem jurídica e informativa. A Lei Magnitsky, ela surgiu lá em 2012, nos Estados Unidos, após a morte de um advogado russo, Sergei Magnitsky. Esse denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades russas. Consequência, ele foi preso e morreu na prisão em 2009 sob condições que são questionáveis. Diante da repercussão internacional, os Estados Unidos aprovou uma lei sancionando os envolvidos, proibindo a entrada dentro do país e bloqueando até mesmo os seus bens. Em 2016, essa legislação foi ampliada e transformada no que hoje nós chamamos de Global Magnitsky Act. Agora, ela permite aos Estados Unidos sancionar qualquer pessoa de qualquer país que viole direitos humanos ou cometa atos graves de corrupção. Para você verificar algumas notícias que têm saído nos últimos dias, vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só. Nós vemos aqui, ó, a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes pode até atingir outros ministros. Especialistas avaliam que a ampliação da medida dependerá das reações do governo brasileiro e também do Poder Judiciário. E aí aqui, ó, nós temos outra manchete. Líder de campanha global pela Lei Magnitsky critica a sanção a Moraes. Para Browder, juiz brasileiro não se enquadra em categorias da lei. O investigador britânico William Browder, líder da campanha global, ressaltou na aplicação da Lei Magnitsky nos Estados Unidos, criticou a aplicação da norma pelo presidente norte-americano Donald Trump contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Outra notícia envolvendo os riscos das sanções contra Alexandre de Moraes. Lei Global Magnitsky permite ao executivo americano sancionar indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou grave violação de direitos humanos. Aí nós temos aqui mais abordagens sobre. Outra notícia. A AGU reage à aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos contra Moraes e promete medidas adequadas. CGU também se manifestou e classificou a decisão norte-americana como ato político, inaceitável, grave e sem precedentes. Outra notícia. Governo Trump pune Moraes com lei usada contra estrangeiros. Medida bloqueia bens e ativos do alvo da sanção nos Estados Unidos e impede entidades financeiras americanas de realizar operações em dólares ligadas ao penalizado. Mais uma notícia para nós elaborarmos um pouco dos nossos fatos narrados nesse vídeo. Governo Lula ignora efeitos da Lei Magnitsky no Brasil que pode encurralar Moraes. Então aqui nós temos uma lei que é aplicada a um juiz brasileiro, onde é de fato questionado. Lembre-se, não estou dizendo se é certo ou se é errado, não é uma opinião pessoal. Estou dizendo que as notícias espalhadas, elas questionam o que de fato acontece nesse momento com a aplicação de uma lei dos Estados Unidos aplicando a um juiz brasileiro. Então, isso já foi aplicado em casos na Venezuela, em casos na Nicarágua, em casos em Mianmar, em casos em Irã, na China. E recentemente o nome do ministro Alexandre de Moraes, do STF, apareceu em uma lista que de fato essas sanções públicas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acontecem. Assim como todas as aplicações elas precisam de uma justificativa, a justificativa oficial foi a violação de direitos humanos ligado à censura e detenções no contexto do julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, os Estados Unidos eles impuseram sanções como bloqueio de bens, proibição de entrada no país e vedação a transações com instituições americanas. A reação, lógico, foi imediata. Autoridades brasileiras, incluindo o presidente Lula, e o próprio STF repudiaram as sanções, alegando assim que as medidas ela viola a soberania nacional e também fere a independência do judiciário brasileiro.
E isso abre um importante debate para a gente, que é para nós abrirmos um leque nesse vídeo. Até onde vai o alcance de uma lei estrangeira? Do ponto de vista jurídico, esse caso ele envolve o princípio da soberania nacional, a não intervenção previsto na Carta da ONU e a tensão entre a jurisdição interna e medidas de alcance extraterritorial. No Brasil, por exemplo, nós temos a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, que também prevê restrições de entrada com base em atos de violação de direitos. Mas o que os Estados Unidos eles fazem com a Lei Magnitsky é aplicar isso de forma global, com base nos seus interesses políticos e humanitários. Então, esse episódio ele mostra mais uma vez como o direito internacional ele pode impactar as decisões internas, mesmo em países com sistemas jurídicos soberanos e também consolidados. Então, é um tema muito delicado, que exige reflexão, exige muita responsabilidade para tratar, e aqui nós não estamos para julgar pessoas, mas para explicar de fato os fatos jurídicos com clareza e isenção. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, comente e dê a sua opinião de forma respeitosa e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.